surdos cantará, pois águas arrebentarão do deserto e ribeiros no ermo. Então percebemos aqui que os dons espirituais foram preditos pelo profeta Isaías. E também foram os preditos, os dons espirituais, pelo profeta Joel, o que nós encontramos em Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, o que está escrito: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Os dons espirituais são de diferentes espécies. Isso está revelado em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 6, que está escrito: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Amados, os dons espirituais eles também foram enumerados. Está muito bem relatado isso em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 ao 10 e também o versículo 28, o que está escrito: Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. No versículo 28, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. E também nós temos esta enumeração dos dons em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, o que está escrito: Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois bem, percebemos também que Cristo foi dotado com os mesmos. Está revelado isso em Mateus capítulo 12, versículo 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ainda os dons espirituais, eles foram derramados no dia de Pentecostes. Está revelado isso em Atos capítulo 2, versículos 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Notamos aqui, amados, que o judeu ele não ora sentado, nós sabemos disso, né? Mas aqui eles estavam todos assentados, então estabelece a presunção de que eles não estavam orando, pelo menos nesse momento em que eles estavam assentados. Mas foi justamente nesse momento em que todos estavam ali talvez descansando, talvez conversando entre eles, mas estavam reunidos no cenáculo, mas sentados, que o Espírito Santo foi derramado e desceu sobre eles. Isso para quebrar qualquer paradigma de achar que, não, só se eu fizer dessa maneira, só se eu fizer assim, assado, é que realmente o Espírito Santo vai me ungir, eu vou receber o dom espiritual. Não.
Se você tem um coração puro no Senhor, está buscando com sinceridade, onde você estiver, não importa a hora, não importa o momento, Deus te visita segundo o querer dele. Os dons espirituais foram comunicados sob pregação do Evangelho. O que nós vimos e voltamos a relatar a passagem aqui que Pedro foi chamado à casa de Cornélio, onde ele estava ali reunido com seus parentes, seus vizinhos, seus familiares, e diz esse texto, em Atos 10, 44 até 46. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: veja, amados, que foi derramado sobre os gentios e também sob a ministração da palavra de Deus que Pedro estava ministrando. O Espírito Santo ele é concedido também através da imposição de mãos dos apóstolos ou dos servos de Deus, da liderança. Atos capítulo 8, versículos 17 e 18 está escrito: então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de impor os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Então também é uma modalidade, não necessariamente a única modalidade, a imposição de mãos, mas é uma das modalidades pela qual a pessoa também pode receber o batismo com o Espírito Santo. O que nós encontramos também retratado em Atos capítulo 19, versículo 6. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Nós percebemos também que a unção do Espírito Santo foi confirmado através do Evangelho. Sim, isso está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 10. A sua confirmação está escrito: e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Outro texto, Atos capítulo 14, versículo 3, está escrito: entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por meio deles, se fizessem sinais e prodígios. Então vemos mais uma vez a confirmação da manifestação do Espírito Santo através do Evangelho. Outro texto que temos é em Romanos capítulo 15, versículos 1 até o 9, está escrito: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhais esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordentemente e de uma vez glorifiqueis a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorifiquei entre os gentios
e cantarei louvores ao teu nome. Então percebemos aqui que o Senhor está nos concedendo esta graça. O que também vivemos em Hebreus capítulo 2, versículo 2 a 4. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se diligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Na próxima aula continuaremos. Que Deus te abençoe.